Bem, alunos do segundo ano, é o seguinte, nós vamos ver agora alguns problemas, né, que aparecem muito quando você provoca algumas alterações no, na situação em que as cargas se encontram. Por exemplo, eu posso mudar a distância, posso alterar o valor de uma carga e que impacto isso vai ter na força. É o que nós vamos ver agora. Olha só, vamos ver com um problema aqui que eu vou passar para vocês e nós vamos analisá-lo e ver como a gente pode chegar a uma resposta mais simples do que a gente geralmente encontra nas resoluções aí pela internet, pelos livros, essas coisas, tá bom? Vamos aprender, dar uma olhadinha em regra de 3, nós vamos ver que a regra de 3 é uma ferramenta importantíssima, ela facilita muito. Então, primeiro passo, olha só, eu tenho aqui duas cargas Q1 e Q2. Ah, pessoal, o que tem de diferente aí? Antes eram cargas, o que era maiúsculo agora é minúsculo. Isso não tem importância até agora, tá bom? Porque eu vou fazer a diferenciação para vocês. Quando você trabalha com cargas, apenas as forças, você pode utilizar tanto o Q maiúsculo quanto o Q minúsculo. No próximo assunto, que vai ser campo elétrico, nós vamos ver que esse Q maiúsculo, ele corresponde à carga que cria um campo elétrico à sua volta. E o Q minúsculo é uma cargazinha que eu coloco dentro do campo para testar esse campo. Então é por isso que é chamado carga de prova. A carga de prova também tem o seu campo. Toda carga elétrica tem o seu campo, mas a carga de prova, né, o campo dela não me interessa, tá bom? Vai interessar o campo da carga geradora, que é a carga com Q maiúsculo. É só um detalhe. Quando se trata de só força, interação entre essas cargas, você pode usar um Q maiúsculo, um Q minúsculo, isso não importa, tá bom? É claro que você vai aplicar a letra, nesse caso, se você bota maiúsculo ou minúsculo, na fórmula não vai afetar o resultado, tá bom? Bom, o que acontece aqui? Eu tenho uma carga Q1 positiva, uma carga Q2 positiva, a repulsão entre elas, distância D e força elétrica F. O que acontece se eu fizer uma mudança? Por exemplo, se a gente afastar mais essas cargas, eu vou afastar Q2 de Q1, então se eu afastei as cargas e a distância D passa a ser agora, a distância não é a mesma, vou chamar a distância agora de D'. Mas existe uma relação entre essa nova distância e a anterior, que ela é o dobro da distância anterior, que é 2D. Então, se eu observe, quando você aumenta a distância, a repulsão ou atração entre as cargas enfraquece, a força diminui. Então essa força não é mais F. Eu vou representar, se é diferente, vou representar por F', ok? F'. Bom, o que a gente vai observar aqui? Essa força F, como ela é calculada? Constante, módulo da carga 1, módulo da carga 2, multiplico aqui e divido pela distância ao quadrado. É assim que eu encontro essa força. Essa F' vai ser encontrada com a mesma fórmula, mas vamos colocar as modificações. O F' vai ser a constante continua, as cargas eu não mudei, então os mesmos módulos, só que aqui ficaria embaixo a nova distância D'. E eu tenho que pegar esse D' e levar ao quadrado. Só que eu vou colocar D' ao quadrado, observe que aqui é 2D. Então se eu levar ao quadrado, vai ficar 4D ao quadrado. Ok? E o que é que você observa aí? Você observa que essa expressão aqui, ó, de F, essa expressão aqui, constante, módulo da carga 1, KKB sobre D ao quadrado, é o nosso F. Então eu posso substituí-lo. Então no final das contas, F' dessa força, ela vai ficar menor. E ela vai ficar quanto menor? Ela vai ser a quarta parte do valor inicial, quando a distância, nesse caso, aproximava mais as cargas. Ok? Então tá aí. Eu resolvi assim, tá bom? Mas você pode resolver de outra forma, você pode fazer de outras duas formas, né? A última vai ser mais sofisticada. Mas a outra forma é regra de 3. Regra de 3, pessoal, você vai trabalhar apenas com as grandezas que sofreram alterações. Aqui não sofreu alteração nem Q1 nem Q2, vai fazer parte da regra de 3. Então, quais sofreu alteração? Apenas a distância e a força.
Então o que é que você coloca aqui? Ó? Você tem aqui, quais são as grandezas? O ideal é colocar por extenso o nome, para não confundir F de força com esse F que você já tem. Então você tem aqui força, e você tem também aqui o que? A distância. Só que tem um detalhe, né? Aí, a distância, ela está ao quadrado. Sempre que você colocar vai ser ao quadrado. Então, a força F é quando a distância é D. A força F' é quando a distância é 2D. Só que tem que levar ao quadrado. Vou colocar aqui passo a passo. Então, ao quadrado. E esse D também, não esquecendo, é levado ao quadrado. Então, os dois ao quadrado. Bom, o que é que vai acontecer agora? Para montar a regra de 3, você tem que observar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, observe que se o D está no denominador, né, quando eu aumento o denominador, eu divido por um número maior, o resultado aqui, que é a força, fica menor. Então é bastante simples. Se tiver no denominador, em relação à grandeza que você isolou, é inversamente proporcional. Se tiver no numerador, é diretamente proporcional. Então, vou comparar aqui com o que eu quero encontrar. Se é inversamente, eu tenho que colocar setinha em sentido contrário, porque quando eu monto a regra de 3, eu tenho que inverter. Vai ficar F sobre F'. E aqui, ó, já vou levar ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, D ao quadrado. Inverto sobre D ao quadrado. Aqui eu cancelo. Então, 4F' é igual a F. E F' vai ser igual a F dividido por 4. Mesma coisa. Tem uma forma mais fácil ainda? Tem uma forma mais fácil ainda. É que, na realidade, a regra de 3, ela vai representar, ela vai, nesse caso, trabalhar com as alterações que uma grandeza ocasiona em outra, sendo diretamente ou inversamente proporcional. A câmera está aqui. Costuma olhar para mim, né? Então, vou aprender. Então, voltando, a regra de 3 trabalha com as alterações que uma grandeza provoca em outra, tá bom? A partir do momento também que ela é alterada. O que é que vai acontecer aqui? Vamos ver o nosso outro processo, que é o seguinte. Eu gosto muito desse, que é o seguinte, você está atrás de quê? Da força elétrica, vai botar na fórmula, e aqui você tem D ao quadrado, ok? Você tem que observar, nesse caso, quando é que a grandeza é diretamente proporcional? Quando você multiplica, né, e o resultado, se você dobrar, o resultado também dobra. Se você multiplicar 3 por 3, o resultado também fica multiplicado por 3. Quando é que é inversamente proporcional? O nome já indica, inversamente, porque a operação que ela provoca, o efeito é o contrário. Então, se você tem uma grandeza inversamente e você multiplica por 3, o resultado final fica dividido por 3. Se você divide por 7, uma inversamente proporcional, o resultado fica multiplicado por 7. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você tem aqui, você classifica, né? A grandeza que você quer encontrar é o F, né? Que é o que você quer encontrar. E isso daqui, vamos observar, eu quero encontrar o F, tá bom? Eu tenho o F, que é o valor da força. A distância é inversamente proporcional. Então, o que foi que você fez com essa distância? Qual foi o que você ocasionou? O que você provocou com a distância? A distância ela ficou 2 vezes maior. Opa, mas ela é inversamente. Se eu multipliquei ela por 2, o efeito que ela vai provocar é o inverso. Então, se eu multiplicar a distância por 2, a força fica dividida. Só que essa distância está ao quadrado. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou dividir pelo quadrado. E no final das contas, qual vai ser o efeito? Vai ficar F dividido por 4. Ok? Então, no final das contas, com as alterações que você provocou, a força era F. Se você dobrou, se você multiplicou, o efeito é dividir. Como está ao quadrado, no final das contas, essa força fica sendo dividida por 4. Isso é muito, muito importante, porque às vezes você faz até mentalmente, se você observar essa percepção do que as grandezas diretamente ou inversamente proporcional provocam, tá bom? Então você pensa, alguém resolveu muito rápido, é porque ele sabe disso, sabe o que uma mudança numa grandeza diretamente ou inversamente ocasiona o resultado final, ok?
ok? Bom, vou passar agora aqui um problema com o gráfico, que eu não passei com esse gráfico aqui maravilhoso, tá ok? Vamos lá. Mudei de ideia. Eu vou... Como assim? Como a gente está criando os problemas agora, eu vou colocar um problema mais avançado para a gente trabalhar, porque eu acho muito importante você nem fazer com a regra de 3, já trabalhar com as alterações que as grandezas provocam. Eu vou colocar aqui no quadro. Então, digamos que aqui você tinha duas cargas, tá bom? Vamos colocar agora essas cargas positiva e negativa, de forma que a força elétrica agora seja de atração. A distância é D. Uma carga, você tem aqui a carga Q1, pode ser Q. Vou colocar mais, pronto. Q1, aqui Q2. Bom, vamos provocar aqui algumas alterações. Primeiro passo, eu vou colocar elas ainda mais próximas, ok? Ainda mais próximas. Então aqui a força de atração ainda fica maior. Vou colocar aqui pequenininha. Aumentei aqui a força. Essa distância agora, como eu diminuí a distância, digamos que a distância agora vai ser a distância, até essa distância nova, que é D', ela vai ser a terça parte da distância anterior, que é D sobre 3. Então essa força já mudou. Eu vou representar ela agora por F'. Só que eu vou provocar, eu não vou só mudar a distância, eu vou mudar também as cargas em relação à anterior. Aqui essa carga aqui eu vou dobrar, passa a ser 2Q1. Essa nova carga vai ser o triplo, 3Q2. Beleza? E aí vamos trabalhar, né, gente? Vamos agora observar pelos efeitos, né? Então, quais são os efeitos que nós temos aqui? Eu vou colocar aqui a fórmula do lado, porque olha a fórmula para você não errar na classificação das grandezas. Então, força elétrica é igual a constante vezes os módulos das cargas, eu divido por V. Então, eu quero encontrar o que aconteceu com o nosso F. Veja, as cargas aqui do numerador são diretamente proporcionais e aqui inversamente proporcionais. Então, vamos trabalhar aqui então o seguinte. Esse F' vai ser o resultado final que você provocou nessa força. Veja que vamos observar. O que é que mudou aí? Mudou Q1, que na fórmula eu uso o módulo, mudou Q2 e eu alterei também a distância, ok? A força F, eu vou... Caiu aqui. A força F, ela começa... Vou representá-la aqui. Eu começo com F, essa força elétrica, e aí vamos ver as alterações. Veja bem, o que aconteceu com esse Q, aí eu coloco aqui, ó, esse Q é o quê? É diretamente proporcional, essa carga é diretamente proporcional e aqui é inversamente proporcional. Vamos ver o que as alterações provocaram? Olha só. Então, Q1 ficou, se é diretamente proporcional, se eu multipliquei por 2, o que ela vai provocar também vai ser uma multiplicação por 2. Q2 eu multipliquei por 3, também multiplico por 3. Qual foi a alteração que eu provoquei na distância? Na verdade, eu dividi por 3, mas ela é inversamente. Se eu divido, eu vou acabar o quê? Multiplicando. Mas esse D, se eu colocar assim, eu vou estar observando, vou estar trabalhando com algo que não está na fórmula. O D está ao quadrado. Lembra bem. Então, se ele está ao quadrado, se eu dividir por 3 e é inverso, se eu dividir, fica multiplicando. Como está ao quadrado. Então, qual vai ser o efeito final que isso vai provocar em F? Você vai ter um F que vai multiplicar por 2, por 3 e por 9. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 9, 54. Então, quando você observa aqui, você vai ter 54F. Ou seja, o valor inicial vai ficar
após essas alterações, vai ficar 54 vezes maior. E essa força final é o nosso quê? F'. Então esse resultado final, então a força era F, após essas modificações nas grandezas, o que ocasiona, né, essa força não é mais F, é uma força 54 vezes maior que F. E nesse caso, essa força 54 vezes maior que F é o nosso F'. Então F' é 54F, ok? Então isso já dava até para prever o seguinte raciocínio. Se eu, nesse caso, aproximo as cargas, eu já provoquei um aumento na força. Se eu aumento se o módulo da carga fica maior, aumentando o módulo da carga, a atração e repulsão à força também fica maior. Então observe que eu fui alterando de forma que, aumentando os módulos, eu aumentei a força, e se eu dividir a distância, nesse caso, se ela ficou menor, ainda provoquei outro aumento na força, por isso ficou 54 vezes maior, ok? Então olha que coisa interessante, faz por essa ótica agora, todos os problemas, pode fazer com a fórmula, mas aprenda a fazer assim com uma ferramenta importante, tá ok? Na verdade, você não vai encontrar isso aqui no módulo não, tá bom? Esse aqui foi algo que eu bolei, essas alterações sucessivas, que está implícito na regra de 3. Então você pode encontrar isso implícito na regra de 3, mas você pode fazer já direto, ok? Bom, vamos trabalhar agora com o nosso bendito gráfico, né? Bem, vamos desenhar aqui um gráfico. Olha só, vou colocar aqui uma força em newtons e a distância vai ser em centímetros. Aqui, essa força surgiu quando a distância entre as cargas é 40 e aqui eu tenho a distância 60, ok? E aí nós vamos ter, quando a distância, observe que a distância aumentando, a força acaba o quê? Diminuindo. Então, o que é que ocorre aqui? Vamos colocar aqui com F, quando for 40, nesse caso, a força era 1,8 newtons. E quando for 60, a força, nesse caso eu quero que você descubra, vai ser F. Então essa força elétrica é o seguinte, quando a distância entre as cargas é 40, ela é 1,8. Eu aumentei a distância para 60, a força diminuiu. Quanto é? Um detalhe aqui, você pergunta, professor, eu preciso transformar a distância em metro? Não, porque na realidade você não quer encontrar a força pela fórmula. Por exemplo, se eu fosse encontrar a força utilizando as cargas e a distância, eu teria que utilizar a distância em metro. O que nós temos aí, já tem a distância inicial e final. Essa alteração de distância vai provocar uma alteração na força. Então você tanto faz, observe que tanto em metro quanto em centímetro, né, você observa que era 40, passou para 60, então houve um aumento de 1,5. Em metro, se eu transformasse em metro, seria 0,4, 0,6. Observe que o efeito foi o mesmo, tá ok? Você pode até transformar em metro e centímetro, mas a comparação, tanto em metro quanto em centímetro, é que 60 é uma vez e meia maior que 40. Tanto em metro quanto em centímetro, se você for dividir, vai dar 1,5, né? Se os dois estiverem em metro, se os dois estiverem em centímetros. Bom, o que é que vai acontecer? Não precisa transformar, nesse caso. Por quê? Porque você não está usando a distância em centímetros para encontrar na fórmula. Na fórmula tem que estar em metros. Se eu tenho as duas distâncias em outra unidade, o que você vai observar é que houve uma alteração, e que a alteração vai ser provocada nessa força. Então, se você mudar de unidade, dividindo, multiplicando, né, a relação entre a distância, nesse caso final e inicial, tanto em metro quanto em centímetro, vai ser uma vez e meia maior. O que acontece aí é que, aumentando a distância uma vez e meia maior, o que é que essa alteração provoca na força? O raciocínio é esse. Então pode deixar em centímetro.
Pode fazer com regra de 3? Pode fazer com regra de 3. E lembra, eu faço com regra de 3 desde que a grandeza esteja na mesma unidade. Então, se eu for montar uma regra de 3, se a distância tiver as duas em metros, beleza. Então, em centímetros, em metro, beleza. Então, vamos lá. É o seguinte, vou fazer com regra de 3. Você também poderia partir desse valor e ver quais foram as alterações. Então, aqui você tem força elétrica. Pode ser por instância, vamos colocar na fórmula, fica mais prático. A força elétrica aqui, ela era F, quando a distância era 60, só que tem que colocar ao quadrado. Agora, com a distância, a força é 1,8 quando a distância for 40. Coloco 40 ao quadrado. As cargas não mudaram, o que aconteceu é apenas que eu alterei a distância entre elas. Né? Ou seja, a força era 1,8 com 40, eu aumentei a distância, com 60 a força ficou menor. Quantas vezes menor? Vamos lá. Distância é inversamente proporcional, então vai ficar F sobre 1,8. Aqui tem que inverter, vai ficar 40 ao quadrado sobre 60 ao quadrado. Tá? Então você pode fazer assim, ó, 40 ao quadrado sobre 60 ao quadrado. Por que eu coloquei desse jeito? Pelo seguinte, você não vai fazer 40 ao quadrado, 60 ao quadrado, numerador e denominador ao quadrado, você vai colocar desse jeito. F é 1,8, aqui terei 40, nesse caso, e 60, ambos ao quadrado. E agora que tal simplificar? Então, simplificando, F sobre 1,8 é igual a 2 terços, e aí eu elevo ao quadrado. Então, F sobre 1,8 é igual a 4 sobre 9. Vamos multiplicar o meio pelos extremos. Acho que cabe aí, né? 9F é igual a 7,2. E vou dividir 7,2 por 9. F é igual a 0,8. Bom, pessoal, tá aí. O que a gente observava? Que aumentando com a distância maior, a força era o quê? Menor. Então, de 1,8 ela passou para 0,8. Pode fazer com regra de 3, tá ok? Pode ser com a fórmula, você esquece. Se você preferir com regra de 3 porque tem mais segurança, faz com regra de 3. Eu aconselharia você fazer sempre pelos 3 processos, para ficar craque nos 3, ok? Bom, encerramos aqui nosso assunto, nossas aulas sobre eletrização e lei de Coulomb, ok? Pratiquem, façam do módulo. Lembrem que vocês estão se preparando para um concurso, então tudo que você puder fazer, faça, tá ok? E qualquer dúvida, qualquer coisa, tá bom? Nesse tempo de pandemia tá difícil, mas eu vou sempre ficar atento ao WhatsApp, tá bom? E presta atenção também que nós vamos ter as outras videoaulas, tá certo? E eu quero colocar no menor tempo possível, tá bom? Por hoje ficamos aqui. Fiquem com Deus.